Vamos dar início ao nosso bloco de hipotireoidismo, uma condição que é muito mais frequente em mulheres que em homens e cuja prevalência aumenta com a idade. A gente classifica o hipotireoidismo de acordo com o lugar onde o defeito aconteceu. Se o defeito é na própria tireoide, a gente chama de hipotireoidismo primário, e se o defeito está lá no centro de regulação, na redução da secreção de TRH ou TSH, a gente chama central. Secundário, se o defeito é hipofisário, terciário, se o defeito é hipotalâmico. O hipotireoidismo primário se caracteriza por uma redução do valor do T4 livre com aumento do valor do TSH. Esse aumento do valor do TSH é porque lá em cima está tudo funcionando. E o nosso centro de regulação percebe uma redução da secreção dos hormônios tireoidianos e por isso, como um mecanismo de regulação, aumenta para tentar estimular a função da tireoide. Então, a gente espera sempre um TSH alto com redução do T4 livre. Tem a condição de hipotireoidismo subclínico, na qual a gente vai ter um aumento dos níveis do TSH, tentando estimular, tentando fazer a tireoide funcionar, e a tireoide ainda tem uma funçãozinha residual, mostrando o T4 livre ainda na faixa da normalidade. Por que é que a gente não usa, Débora, o T3 para avaliação do hipotireoidismo? Porque antes que aconteça variação detectável do T3, a gente já vai ter variação detectável na fração T4, no hormônio T4. A gente lembra lá do bloco anterior que existe uma regulação periférica da conversão do T4 em T3, né, da ativação do T4 em T3. E como o corpo da gente entende a necessidade maior de T3 quando a demanda de T4, quando a oferta de T4 está menor, ele vai começar a converter mais. Então, por isso, os níveis de T3 eles demoram mais um pouquinho a alterar. Então, como forma de aumentar a sensibilidade na investigação, a gente faz dosagem de TSH e de T4 livre. Para o hipotireoidismo central, o que a gente espera é uma redução do hormônio tireoidiano, uma redução do T4 livre e um TSH normal, reduzido ou até mesmo discretamente aumentado. Discretamente aumentado de forma discreta mesmo, tá? Ele aumenta de forma desproporcional. Um T4 livre baixinho no chão e um TSH lá de 6, quando a gente esperava um TSH de 30, de 40, de 50, enfim. E essa redução do TSH acontece, é esperada, ou essa falta de resposta do TSH por um defeito lá na produção central. Quanto à etiologia, o hipotireoidismo primário tem como principal causa inclusive aqui no Brasil, né, nos países em desenvolvimento, países desenvolvidos, a tireoidite de Hashimoto, que é caracterizada pela presença do anti-TPO, do anticorpo antitireoperoxidase. Nos países mais pobres, a principal causa ainda é a deficiência de iodo, que são aqueles países que não têm a presença do iodo em alguns alimentos, a colocação do iodo no sal, como acontece aqui no nosso país. Então, em países subdesenvolvidos, o bócio endêmico, que a gente chama a deficiência de iodo, ainda é a principal causa do hipotireoidismo primário. Enquanto isso em adulto, tá? Na infância, bebezinho, as principais causas de hipotireoidismo são a digenesia tireoidiana e a desarmonogênese. Essas são as principais causas nas criancinhas, nos bebês, do hipotireoidismo congênito. Quando a gente vai para o hipotireoidismo central, a gente só precisa lembrar que é qualquer situação que cause alteração da região hipotalâmica ou hipofisária. Então, tumores, traumas, cirurgias, exposição à radiação, doenças infecciosas, granulomatosas, tudo que pode acometer hipófise e hipotálamo pode levar ao hipotireoidismo central. Quais os sinais e sintomas? Né? Aquilo que a gente já sabe de cós salteado, aqui é a cara do hipotireoidismo, sem nenhum mistério. Os sinais e sintomas mais frequentes são esses listados aí, mas isso a gente já conhece bem, e não é isso que a banca vai cobrar, não vai cobrar o óbvio. Então, a gente vai focar aqui nessa parte da aula, nas alterações mais específicas, com maior probabilidade de cobrança na prova. Da parte metabólica, a gente encontra principalmente aumento dos níveis de LDL e aumento dos níveis de triglicerídeos. Isso acontece porque a regulação da síntese e da exposição dos receptores de LDL lá nos hepatócitos também tem regulação dos hormônios tireoidianos. Então, quando a gente tem baixa de hormônio tireoidiano, a gente vai ter uma menor exposição
de receptores para captação do LDL, por isso o LDL aumenta. E no caso dos triglicerídeos, os hormônios tireoidianos também são essenciais para a produção e liberação da lipase lipoproteica. Então, com pouca lipase lipoproteica, o triglicerídeo vai aumentar. Da parte endócrina, a gente tem aumento dos níveis de prolactina. A gente lembra que a secreção de prolactina, ela é regulada por um tônus inibitório da dopamina, mas não somente isso. O TRH também tem ação sobre a secreção da prolactina. Então, quando a gente tem um hipotireoidismo primário, com aumento do estímulo para a produção de TRH, TSH, os altos níveis de TRH podem estimular a produção da prolactina. E isso vai ter as consequências, né, relacionadas à parte sexual, redução da taxa do estradiol, irregularidade menstrual, disfunção sexual, diminuição da libido, enfim. E outro dado endócrino é a redução dos níveis de GH, que é o hormônio do crescimento, e do IGF-1, que é o produto hepático do GH, é aquela molécula que vai lá nos receptores fazer o efeito do GH. Lembra aqui que crianças que têm hipotireoidismo, né, não tratado, evoluem com baixa estatura. Na investigação de baixa estatura, a avaliação da função tireoidiana é fundamental. Outros sinais e sintomas, né, do hipotireoidismo, incluindo a parte neurológica, oftalmológica, lembra dos quadros mais graves de hipotireoidismo que podem cursar com hiporreflexia profunda e com alteração até do nível de consciência, que é o que acontece no coma mixedematoso. Das alterações cardiovasculares, vale a lembrança, a redução do débito cardíaco, mas que apesar de uma redução no débito cardíaco, a gente vai ter a hipertensão diastólica. Essa hipertensão diastólica acontece por aumento da resistência vascular periférica. Das alterações respiratórias, vale lembrar um grau maior, né, de déficit de hormônio tireoidiano, que pode levar à insuficiência respiratória, como acontece no coma mixedematoso, é uma insuficiência respiratória hipercápnica que acontece por hipoventilação. Das alterações musculoesqueléticas, a gente tem queixas comuns, triviais, de fadiga, mialgia, cãibras, mas também pode justificar derrames articulares. Alterações reprodutivas, como eu já falei, na maioria das vezes são secundárias ao aumento do nível da prolactina, então redução da libido, disfunção erétil, infertilidade, tudo comentado anteriormente. E as alterações hematopoéticas, para a gente finalizar essa parte, que pode levar o hipotireoidismo pode levar à anemia, geralmente uma anemia leve a moderada, e que acontece por tanto diminuição da produção por diminuição da eritropoetina, quanto por deficiência de vitamina B12. O hipotireoidismo, a redução dos hormônios tireoidianos tem uma associação com a redução de absorção da B12. E qual é o tratamento? A reposição da levotiroxina, certo? A reposição da liotironina, que é o T3, ela é extremamente controversa, não deve ser feita de rotina. A única situação em que ela é recomendada, a reposição do T3, é no coma mixedematoso, como a gente vai ver adiante. Mas para o tratamento do hipotireoidismo no dia a dia, a gente não tem ainda nenhuma evidência robusta para indicar a sua reposição. Por isso, a gente faz a reposição da levotiroxina, a dose média em adultos, de 1,3 a 1,8 microgramas quilo dia. E o monitoramento a gente faz através dos níveis do TSH para o hipotireoidismo primário, mantendo o TSH ali entre 0,5 e 2,5 nos adultos jovens, e a gente é mais complacente nos idosos e nos idosos muito idosos. De livro, a gente encontra que a gente pode permitir um TSH na faixa de até 10 para idosos muito idosos. Na prática clínica não é comum, a gente permite um TSH um pouquinho mais alto do que os adultos jovens, mas não chegando até a faixa de 10. Mas de livro, até 10 para idosos muito idosos.
No hipotireoidismo central, a gente lembra que não deve fazer essa monitorização através do TSH, porque é o TSH que é um problema, é ele que não está funcionando bem, é ele que está em níveis reduzidos. Então, não tem sentido a gente usá-lo como monitoramento. A gente usa o T4 livre e a gente deve manter o T4 livre no terço superior da normalidade. Agora, vamos dar uma revisada rapidinha no hipotireoidismo subclínico. O que é que você precisa saber levar para a prova, levar para a vida do hipotireoidismo subclínico com TSH menor que 10? Que quando o TSH no subclínico é superior a 10, o tratamento está indicado. Quando é menor que 10, a evidência maior que a gente tem é a suplementação, a reposição do hormônio tiroidiano, da levotiroxina, para gestantes e tentantes, aquelas mulheres que estão se programando para engravidar, que querem engravidar. Fora dessas duas situações, gestantes e tentantes, a gente tem também alguma evidência sobre os pacientes que têm doença cardiovascular, que são esse primeiro grupo aqui. Doença cardiovascular, gestantes e tentantes, a gente trata. Todas as outras situações fora disso ainda são controversas. Então, muito provavelmente não vai ser cobrado em prova algo que ainda é controverso na literatura. O que é que você precisa lembrar? TSH maior que 10 sempre trata. TSH menor que 10 lembra das gestantes, das tentantes e dos pacientes que têm doença cardiovascular. Agora, dá uma revisada no coma mixedematoso, que é uma situação de extrema gravidade, tem uma mortalidade que corre na faixa dos 40%. É uma forma de hipotireoidismo grave associada a rebaixamento do nível de consciência e hipotermia. A tríade inclui a hipotermia, o rebaixamento do nível de consciência e a presença de um fator precipitante. Apesar do nome coma mixedematoso, não precisa o paciente estar em coma, não. Tá? Ele pode estar só sonolento, mas tendo hipotermia, um fator precipitante, todas as características clínicas lá do hipotireoidismo, a gente já precisa pensar no coma mixedematoso e iniciar o tratamento. O diagnóstico é clínico, então a gente não espera o resultado do exame para começar a tratar. Os principais fatores precipitantes são as infecções, principalmente infecções respiratórias e infecções urinárias. As drogas também, principalmente drogas psicotrópicas, o uso de sedativos aumentam o risco do coma mixedematoso. Eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, e a exposição ao frio. O frio natural mesmo, países que têm invernos mais rigorosos, nessa época do inverno mais rigoroso, a frequência do coma mixedematoso acaba aumentando. Fora o rebaixamento do nível de consciência, hipotermia, a gente também encontra o paciente bradicárdico, hipotenso, o paciente hipoventilando e pode acontecer hiponatremia e hipoglicemia. E qual é o tratamento? Como eu já disse, a gente não espera os exames para começar a tratar. O diagnóstico é completamente clínico. E primeiro, lembra que está o paciente hipotérmico, a gente faz o aquecimento passivo. Lembra de pesquisar os fatores precipitantes e fazer o tratamento. A gente precisa oferecer a assistência ventilatória, fazer a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, se presentes, e a parte medicamentosa, né? Primeiro, a hidrocortisona. A gente usa a hidrocortisona na suspeita do coma mixedematoso para evitar uma crise adrenal. Os baixos níveis de hormônios tireoidianos também levam a baixos níveis de cortisol. E aí, quando a gente começasse a fazer a reposição da levotiroxina sem suplementar corticoide, a chance desse paciente entrar em crise adrenal era grande. Por isso que a gente faz o corticoide. E, lógico, a reposição da levotiroxina. Idealmente endovenosa associada ao T3. Aqui no Brasil a gente não tem levotiroxina endovenosa, então a gente tem essa prescrição de uso por sonda nasointeral numa dose bem maior que a habitual, que varia de 300 a 500 microgramas por dia na fase crítica, e depois esse ajuste vai sendo feito e a dose da levotiroxina fica conforme a dose de manutenção habitual. Ficamos por aqui nesse bloco, até a próxima aula.